Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todas as sextas-feiras nós trabalhamos com missas temáticas. E nessa missa eu gostaria de trabalhar um tema, sempre temas pertinentes para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu gostaria de falar sobre a fofoca, o mal da fofoca. Padre, já ouvi falar muito disso. Talvez já até sofreu por causa disso. E quando a gente fala de fofoca, a gente fala do mal da língua. A Bíblia vai falar muito disso, da língua. Com a língua nós podemos fazer o que nós quisermos com a outra pessoa. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nós devemos promover a vida ou a morte com a língua. Em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. Às vezes, com aquilo que você fala do outro, com a destruição que você causa do outro, defamando, você destrói de uma hora para outra aquilo que ele levou anos para construir. Porque para construir um caráter, a gente demora muito tempo, hein? Para você chegar onde você chegou, na dignidade que talvez hoje você chegou, você é uma pessoa bem vista lá na tua rua, uma pessoa bem vista no município, talvez na cidade, etc. Mas com o mal da língua nós podemos fazer isso cair de uma hora para outra. Então, eu não preciso nem dizer para vocês que a fofoca também é uma questão espiritual. Satanás adora uma fofoca. E eu gostaria primeiramente de pedir para você que você se desarme, filho. Porque às vezes quando a gente fala de temas como esse, a gente tem a tendência de achar que a gente sempre está falando para outra pessoa, nunca para nós. Nunca para nós. Para você perceber se você também não esteve já metido em conversas alheias. Você já falou demais de outra pessoa. Você nem precisaria ter ido tão longe. Acabou defamando alguém e talvez adora um barraco como esse. No fundo, Satanás está infiltrado aí e você pode causar sérias destruições. Veja o que os espiritualistas dizem, que existem consequências sérias que a fofoca pode causar, e 3 delas são visíveis: o afastamento, a mágoa e a discórdia. O afastamento por quê? Porque a gente consegue com a fofoca fazer com que um irmão se afaste de outro, e às vezes até sem comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. As pessoas se afastam. Então fulano falou de mim, eu não quero nem saber mais daquela pessoa. E talvez você já passou por isso, de você perceber que aquela pessoa que você gosta tanto, que você nunca fez um mal para aquela pessoa, nunca falou nada dela, mas aquela pessoa está te tratando de uma forma indiferente. É triste, porque às vezes tem um fofoqueiro por detrás disso. Satanás trabalha em mentes fracas, pessoas que adoram às vezes criar ou simplesmente reproduzir, projetar para frente aquilo que ele ouviu. Ele nem comprovou se é verdade ou não, e as pessoas se afastam uma das outras. Depois, a mágoa é visível quando as pessoas ficam magoadas por saberem o que estão falando dela. A questão da autoimagem, é nítido que a gente não precisa ficar escravo daquilo que os outros pensam da gente, mas a gente tem que ter uma certa preocupação, né? O que será que as pessoas pensam ao nosso respeito? Quando você fica sabendo que estão falando mal de você, de que o teu nome andou rolando por aí, você às vezes acaba ficando magoado com as pessoas, e às vezes até com pessoas inocentes. E a discórdia, no sentido às vezes até de haver confusões, pessoas que se batem de frente por causa daquele que promoveu a discórdia. Então o fofoqueiro é uma arma, um instrumento do demônio, é instrumento de Satanás. E às vezes você não seja um fofoqueiro, uma fofoqueira por excelência, mas talvez já andou metido em fofoca. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Ser e estar são 2 verbos diferentes. Ser quer dizer permanecer naquela condição. Estar quer dizer, você talvez já esteve aí metido em alguma fofoca, e esporadicamente você gosta de uma fofoquinha. Se liberte disso, filho.
Você nem precisa disso. Você nem precisa disso. Porque se eu for colocar aqui as consequências espirituais que isso nos trazem depois, porque Satanás, ele adora ajudar a fazer uma fofoca, mas Satanás não ajuda a esconder, ele só ajuda a fazer. Depois, quando a casa cai, é você que vai passar por ruim. Foi o fulano que falou. Talvez nem foi você que inventou, mas você ajudou a fazer a fofoca. Em 1 Timóteo 5,11 e também no versículo 13, São Paulo precisa exortar as viúvas. As viúvas que, segundo São Paulo, não tinham muito o que fazer e andavam na casa dos outros fazendo fofoca. São Paulo chega a exortar essas mulheres que andam muito desocupadas, falando da vida dos outros. Olha, filha, escute o que eu vou te dizer. Se tem gente que vai lá na tua casa, adora ir lá tomar um chimarrão, vai lá, na verdade não tem nem o que fazer, diz que vai passear, mas na verdade vai falar da vida dos outros. Depois, isso se explica porque que tem tantas casas com clima pesado lá dentro. Porque quando as pessoas vão produzindo fofoca, o clima vai pesando. Satanás está presente ali. Eu às vezes vou fazer bênçãos em algumas casas, por Deus do céu, eu entro na casa e eu já sinto peso. Uma senhora que dizia para mim agora, semana passada, a gente fez o encerramento da campanha da misericórdia, e nós exorcizamos crucifixos, também imagem de Jesus misericordioso. Ela disse: padre, engraçado, eu coloquei um crucifixo lá em casa, e tinha uma vizinha, ela era tão querida, ela gostava de conversar. Ela chegou lá em casa, ela se sentiu incomodada, ela disse: credo, amiga, esse crucifixo aqui parece dar até um ruim na gente. A gente parece que não fica à vontade. Ela disse: padre, o crucifixo pode assim trazer alguma coisa negativa também para casa? Eu disse: não, filho, se essa tua vizinha se sentiu meio que ofendida, se sentiu mal com aquele crucifixo, pode ter certeza que aí tem coisa. Que eu saiba, quem tem medo da cruz é Satanás, é o diabo. O que aquela vizinha vai fazer tanto na sua casa? Ela é católica? Ah, padre, é católica, mas não vai para a igreja. Ela vai lá, gosta de comentar da vida dos outros, fofoca. Tira esse tribufu para lá, filho. O crucifixo está espantando essa fofoqueira da tua casa. Eu vou dizer para você, você que não tem ainda, faça a experiência. Pega um crucifixo ou uma imagem de Jesus misericordioso, que nós vamos estar ungindo hoje, mele com óleo exorcizado, ponha na sua cozinha, na sua sala, para você ver se esses tribufu vai ficar fazendo fofoca lá. Vão se sentir incomodados também, porque é mal espiritual que tem ali. Pessoas que entram na sua casa para falar mal da vida dos outros, hein, filho? Filha, não se iluda. Quem fala mal da vida dos outros para você, fala de você para os outros também. É instrumento do demônio. Quem gosta de falar da vida dos outros para você, é óbvio que vai falar de você para os outros também. Não são pessoas confiáveis. É claro que eu estou dizendo aqui, e digo até com uma certa ira da atitude dessas pessoas, mas são irmãos e irmãs nossos que a gente precisa ajudar. E como que a gente ajuda essas pessoas? Convidando para vir para uma missa como essa, por exemplo. Eu tenho certeza que no meio de tanta gente boa, deve ter muita linguaruda aqui que está coçando a cabeça já, pensando: meu Deus do céu, é bem isso que eu faço. Alguns linguarudos que tem homem também que adora uma fofoca. Sabe que a palavra de Deus diz assim, que o fofoqueiro, ele revela segredos, revela até verdades. Diz o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: o fofoqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com o fofoqueiro. Filho, olha que a palavra de Deus está dizendo, ele até revela algumas verdades. Não que ele vai inventar tudo o que ele diz, mas não te meta com o fofoqueiro. Saiba com quem você anda. Se você sabe que uma pessoa é fofoqueira, ela fala da vida dos outros, dá um jeito de dispensar. Saiba com quem você anda. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você vai acabar se passando por fofoqueiro também, porque anda com fofoqueiro.
Então é claro que às vezes a fofoca revela algumas verdades, infelizmente. E é triste quando a gente sabe às vezes o que estão falando da gente, de fato às vezes falaram, difamaram. A gente precisa às vezes chegar, tirar as claras. É como a história daquele homem que diz que o homem estava no ponto de ônibus, aí diz que passou um carro, um vermelho, e o rapaz gritou, abriu o vidro e gritou: "Ô corno!" Nossa, ele ficou tão chateado com aquilo. Olhou para o lado, não tinha ninguém. Ele disse: "Sou eu mesmo." Diz que no outro dia ele falou para a mulher dele, angustiado, ele falou: "A mulher tem que falar uma coisa, estou angustiado." Ela disse: "O que foi, amor?" "Eu estava no ponto hoje, passou alguém e gritou: 'Ô corno!'" "Você não está me traindo, não é, bem?" Ela disse: "Não, amor, ele com certeza falou para você, se tivesse outro, tinha falado também." "Ai, amor, que bom que você falou isso, vai me tirar um peso." No outro dia ele estava no ponto, e veio o carro vermelho, e ele pensou: "Não acredito que vão me xingar de corno de novo." Aí o rapaz disse: "Além de corno, é fofoqueiro." Ai, Jesus. A mulher contou, né? Quer dizer, às vezes a fofoca revela algumas verdades, e a verdade dói, né, gente? A verdade dói. Então, às vezes aquilo que você ouve dizer a seu respeito, às vezes é porque de fato andaram falando. Tem pessoas que talvez nem gostem de você, mas eu vou dizer assim, corte o mal pela raiz. Depois eu vou dar algumas instruções de como a gente vencer essa questão da fofoca. A gente deve tirar as claras. Às vezes, ou você ignora o fofoqueiro, ou você esclarece as coisas. Eu vou dizer que às vezes, esclarecer às vezes nem é o melhor caminho. Para que é que você precisa dos outros para viver? Para que você precisa daquela fofoca para você viver? Você não precisa. Então, cuidado com isso, às vezes de querer criar esses mecanismos. Olha as características de um fofoqueiro, porque às vezes você é fofoqueiro e nem sabe. Dá uma olhada para o lado aí, olha para um lado e para o outro, vê se essa pessoa que está do teu lado tem cara de fofoqueiro. Na verdade, fofoqueiro não tem cara, né, gente? Mas ele tem atitude. Ele tem atitude. Ele vive fazendo pergunta para ver se tem novidade. Me diga uma coisa. O que aconteceu lá? Filho, olha aqui para mim. O fofoqueiro sempre começa com essas curiosidades. Me diga uma coisa, como que aconteceu? Como que é, como que não é? Vai orando em língua assim: rapa fora, 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 fora. Rapa fora daqui. O fofoqueiro tem uma característica, aquela característica de dizer: olha, eu vou contar uma coisa para você, mas não conte para ninguém, viu? Já fizeram isso com você ou não? Você conhece alguém assim ou não? Não olhe para o lado, olhe só para o padre aqui. Eu vou te contar uma coisa, mas não conte para ninguém, por favor, não fale que eu contei. É o tipo do fofoqueiro. É o tipo do fofoqueiro. Ele não quer que você fale que ele te contou, porque no fundo, ou é mentira, ou ele sabe que é fofoca. Ele sabe que é confusão, é barraco. Sabe, gente? Então a gente precisa desmascarar Satanás. Que quando Satanás é desmascarado, é óbvio que ele vai perdendo a força, né? E aí, veja que a palavra de Deus diz assim em Tiago 1,19: para a língua há uma solução, guardá-la dentro da boca. Olha a palavra de Tiago 1,19: para a língua há uma solução, guardá-la dentro da boca. Quer dizer, não use a sua língua para o mal, use a sua língua para o bem. Cada um cuide da sua vida. Deus deu a cada um 2 ouvidos e uma só boca, para que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós devemos ouvir mais do que falar,
Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Senão a gente teria 2 bocas e um ouvido. Para a gente ficar falando, imagina, fazendo uma fofoca daqui, falando de lá. Não, mas a gente tem uma boca só, 2 ouvidos. Ouça mais, fale menos, filho. Fale menos. E eu termino aqui dizendo sobre o chamado crivo da verdade. Quando uma pessoa for falar alguma coisa para você, a orientação é que aquele conteúdo passe pelo chamado crivo da verdade. Preste atenção o que significa isso. É a chamada peneira. Quando uma pessoa vem conversar com você, a primeira peneira que aquela informação deve passar é a peneira da verdade. Pergunte se aquilo que você está ouvindo, se é verdade de fato. Você tem certeza disso que você está falando? A pessoa, quando está fazendo fofoca, ela geralmente não tem certeza. Olha, eu não tenho certeza, mas... Não tenho certeza, mas... Fofoqueiro tem cara de fofoqueiro. Ó, se não for verdade, nunca passa para frente. Se essa pessoa não tem certeza, a primeira peneira é a pessoa tem certeza daquilo que ela está falando. Se não for, deixa morrer ali o assunto. Se for verdade, passe então aquela informação para o segundo crivo da peneira. Qual que é a segunda peneira? É a peneira da bondade. A peneira da bondade. Isso que você ouviu é coisa boa ou coisa ruim? Hein? Ajuda a construir um caminho. A forma, isso que você está ouvindo vai ajudar aquela pessoa, vai defamá-la ou vai reerguer aquela pessoa? É coisa boa ou ruim? É o crivo da bondade. Se o que você quer contar é verdade, se é coisa boa, passe então pela terceira peneira, que é da necessidade. Convém contar para as outras pessoas? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar aquela pessoa, alguém da comunidade? Pode melhorar o planeta? Pode melhorar alguma coisa, a família? Ou na verdade não vai interferir em nada? Porque a fofoca geralmente não vai acrescentar na vida da pessoa em nada, só vai prejudicar. Então, não se esqueçam, esses 3 crivos, que inclusive foi um santo da igreja de Santo Agostinho que fala disso, que ele fala dessas 3 peneiras que as informações devem passar. Que antes de você passar para frente o conteúdo, você deve saber. A peneira da bondade, da necessidade e da verdade. Põe a mão no teu coração um instante. Feche teus olhos e diga assim: pessoas medíocres falam das outras. As pessoas comuns falam de coisas. E pessoas de Deus falam de coisas de Deus. Senhor Jesus, livrai-me dos males espirituais. Eu não quero estar metido em fofoca. E renuncio hoje na tua igreja. A todo tipo de fofoca. Em nome de Jesus. Que Satanás não me pegue por esse ponto fraco. Amém.